Bom dia. Bom dia. Vamos então começar uma leitura, tá? Para a gente poder fazer a oração e depois a graça, fazer a nossa palestra, que vai ser sobre o tema O Tesouro que a Traça Não Come. E a página que a gente abriu aqui ao acaso, tá? É a 139, lição 139 do livro Vinha de Luz. O título é a santificação. Santifica-os na verdade. Jesus está em João, capítulo 17, versículo 17. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os seus continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana. Todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a João, que nos deu essa mensagem tão bonita, motivadora, a São Francisco,
possamos estar conectados com todas essas energias boas que temos aqui, para que possamos, através da palestra, nos melhorar e abrir nossa mente, nossos corações para essas energias. Muito obrigada. O tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nossa amiga fez a referência ao Tesouro do Céu, né? E está nesse capítulo. Jesus dizendo, não acumuleis tesouros na terra, né? Mas os tesouros do céu. E aí, a gente vai dispensar as coisas da terra, que a terra nos oferece? Nós precisamos delas para viver, não é? Então é isso. O estudo de hoje termina esse capítulo. É a conclusão desse capítulo. E é uma mensagem, né, aquela parte das instruções, uma mensagem de Lacordaire e de São Luís. São duas, né? São Luís é pequenininha, Lacordaire que é a mais longa. E o Lacordaire, ele foi primeiro advogado, se formou em Direito, mas depois ele resolveu ir para o seminário, ser religioso. Então ele se tornou padre, educador, né? Se dedicou à educação, foi político, se envolveu lá, foi deputado e fez parte, porque ele era um estudioso, era um intelectual, fez parte da Academia da França, né? Academia da França. E ele era, assim, as pessoas, quando ele falava na Notre-Dame de Paris, as pessoas lá iam ouvi-lo, porque ele era reconhecido como um grande tribuno, né? E ele desencarna em 1861 e essa mensagem é de 1863. Então, logo, muito rapidamente, ele dá a mensagem que é publicada, faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. São várias mensagens que ele dá. Uma delas é sobre o desprendimento dos bens terrenos, que é exatamente para nós, como é que nós vamos conquistar os tesouros do céu. Então, quando a gente vai no livro Céu e Inferno, que também é da codificação, é de Kardec, publicado por Kardec, nós temos na segunda parte os relatos dos espíritos. Entendeu? Os espíritos felizes, em condições medianas, são vários espíritos, até expiações terrestres, que Kardec coloca ali, nos relatos que ele foi recebendo de outros centros espíritas e na própria Sociedade de Paris, que ele evocava os espíritos e os espíritos vinham dar os seus depoimentos. E ali, naqueles depoimentos, nós temos o relato de espíritos que na Terra tiveram poder, tiveram riqueza, tiveram bens terrenos, acumularam bens terrenos e não os usaram de acordo com o que o Pai estabelece. E não se preocuparam com os tesouros do céu. E então não prepararam suas almas. Alguns até relatam que nem acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada. E depois, no plano espiritual, eles vêm dar o seu depoimento na Sociedade de Paris ou em outras cidades que eram enviadas, essas mensagens eram enviadas para Kardec, em Paris. E ele publica, então, no Céu e Inferno, os relatos desses espíritos. Então, eles vão contar, nas expiações terrestres, por exemplo, eles contam a parte da expiação que eles passaram na última encarnação, muitos passando pela mendicância, né? Ou pelas mutilações do corpo, e a causa daquela encarnação, né?
é a anterior. Então, eles contam as vidas que eles tiveram, o poder, a riqueza que eles tiveram, que não usaram bem, e as consequências da próxima encarnação, mas eles agradeciam a Deus, eles não viam como uma punição, eles viam como libertação da alma, porque aquela encarnação tinha sido a libertação, eles tinham caminhado para a luz. Então, o Lacordaire, falando do desprendimento dos bens terrenos, ele vai nos colocar, vai nos esclarecer a respeito do uso deles. Né? O que nós sabemos no Livro dos Espíritos? Que antes de encarnar nós fazemos uma programação, não é assim? E essa encarnação tem a ver com os nossos débitos e créditos da outra existência, não é? E nós, o Chico que dizia, né, que nós pegamos mais a parte, né, 70% dos débitos vem conosco e 30% dos créditos também, né? Quer dizer, de acordo com a nossa encarnação, nós temos que caminhar lá para, que é o objetivo, caminhar para Deus. Então, nós já sabemos disso, E Deus nos dá os recursos que nós precisamos. Nós sabemos que, de acordo com, né, o que está lá anotado no nosso arquivo, que está dentro de nós, nós programamos a existência. Essa existência nós podemos, né, nos ser oferecida a pobreza ou a riqueza. A inteligência ou não, ou ela, né, mais ou menos ali bloqueada. Então, saúde ou não, né, tudo isso vai na nossa programação. E Deus nos dá sempre os recursos que nós necessitamos. Nós somos preparados no plano espiritual para, quando encarnarmos aqui, termos os recursos para a nossa vivência, né? Diante disso, os espíritos dizem que a riqueza, né, é uma prova mais perigosa, é o adjetivo que eles usam, do que a riqueza é mais perigosa que a pobreza. A gente aqui na Terra, com os olhos materiais, acha que a pobreza é uma tragédia, né? E que bom é a riqueza. Mas o que os espíritos nos dizem? Que a riqueza é mais perigosa. Por que ela é mais perigosa? Porque ela nos afasta desses tesouros do céu. Porque nos leva, né, à cobiça, ao egoísmo, vai exacerbando em nós o que nós já temos dentro de nós. Não nasceu agora, nós trazemos isso. E aí, né, a riqueza possibilita isso. O egoísmo, a vaidade, a ambição, todos esses vícios da alma. Então, por isso os espíritos dizem que é mais perigosa. A pobreza pode levar a quê? Pode levar à revolta, à não resignação. Também, né, traz problemas, se a gente não aceitar aquilo que programou. A gente esquece, aí a gente acha que não é, né? Não é merecedor daquilo. Por que o outro é rico, tem a facilidade, viaja lá para onde quer, faz o que quer, e nós não podemos? Então, dependendo do que nós trazemos em nós podemos desenvolver a inveja também, né? Exacerbar a inveja. Então, ambas as provas, de acordo com o que nós vivemos, podem nos elevar ou não. E aí depende de quem? De nós mesmos. Deus, normalmente as pessoas dizem, por que Deus fez isso comigo? Deus não fez nada conosco. Deus nos deu a vida e nos deu os recursos para que nós saíssemos daqui vitoriosos. O que nós colhemos hoje fomos nós que fizemos. Nós semeamos, nós plantamos. E agora nós estamos na colheita. Nós somos herdeiros de nós. Só isso. O dia que a gente entende, e se nós estamos aqui hoje, nós já entendemos isso, graças a Deus, não é? Graças a Deus, nós não precisamos
culpar a mãe da gente, o pai, o irmão, o vizinho, o chefe, né? O chefe, o amigo ali que incomoda. A gente não precisa culpá-los. Somos nós. Somos nós a causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas mazelas, dos nossos vícios. No dia em que nós nos transformarmos, a vida vai ser uma beleza. Lá fora, como diz Leon Denis, lá fora faz escuro, mas aqui dentro, a luz. Não é? Dentro de nós, a luz. Não importa a escuridão lá fora. Importa a luz que eu faço em mim. Então, vamos lá ver o que Lacordaire diz sobre o desprendimento dos bens terrenos, porque para nós nos libertarmos, nós temos que conquistar os tesouros do céu. Bem, para conquistar os tesouros do céu, nós precisamos nos desprender dos bens terrenos. O que é isso? Tem gente que acha, e Lacordaire fala disso aqui, tem gente que acha que desprendimento dos bens terrenos, eu digo, mas eu tenho que me desprender, né? Então, não quero mais não, bota fora. Então, ele vai falar disso. Ele vai falar que a prodigalidade, o que é a prodigalidade? Lembra do filho pródigo? Era aquele que não deu valor àquilo que ele recebeu e foi gastando. Foi gastando com ele, com os amigos, não é? Né? É aquela coisa. Então, vai dando, vai gastando sem um objetivo sério, né? E aí, Lacordaire avisa que a prodigalidade é um vício também, como a avareza. O que é a avareza? A avareza é aquele que não dá nada, né? Nem um centavo. Um centavo ele acha. Agora não existe mais um centavo, né, gente? Mas todos nós presenciamos. Eu tinha uma grande amiga. Meu Deus, ela brigava no caixa por causa de um centavo. Somos nós, não somos? Eu dizia para ela, menina, a tua paz custa barato, né? Não é? É barato, não é barato a nossa paz por um centavo? Pelo amor de Deus. Ela falou, não, mas não faz parte. Então, o que eu quero? Então, nós somos esses, não é? E, às vezes, nós temos que prestar atenção. Se nós estamos sendo avarentos nos nossos sentimentos, não distribuímos o amor, não é? Na nossa atenção, no nosso tempo, não dispomos do nosso tempo para ninguém. A pessoa diz, você não pode vir aqui tomar um cafezinho comigo? A gente diz sempre não. E a gente até se justifica, não é? Tá na hora de eu descansar, então a gente diz, não, ela tem uma conversa, meu Deus do céu, né? Não vou lá, não. Então, nós também somos avarentos em outros momentos, né? Mas Lacordaire está falando dos avarentos, dos avaros, das riquezas, né? Dos bens terrenos aqui que a gente não compartilha. Então, olha o que ele diz, né? Primeiro, ele começa dizendo que ele vem trazer uma mensagem para nos ajudar. Venho trazer-vos o meu óbolo. Lembra do óbolo da viúva? A fim de vos ajudar a avançar pela senda do aperfeiçoamento em que entraste. Quer dizer, se nós já estamos ali com o evangelho na mão, é porque nós já estamos no caminho, não é isso? Então, ele está dizendo, vou ajudar você. Nós nos devemos uns aos outros. É isso, é a solidariedade entre nós. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, ele espírito agora, 1863, 2 anos depois da morte dele. E ele está falando para nós, será possível a regeneração. Então, é exatamente o que ele está falando? Aquilo que os espíritos disseram.
A doutrina espírita, que foi anunciada por Jesus, ela chegou até nós exatamente para a nossa regeneração. Porque nós ainda estamos atrasados, não é isso? Ainda não colocamos aquele evangelho de Jesus que Jesus nos deixou dentro de nós, na nossa vida, né? Então, os espíritos vieram para dar um susto na gente, né? Nós levamos um susto, né? Quando eles dizem, tendes egoísmo e orgulho. Imagina, eu sou orgulhosa? Não é? Eu egoísta? De jeito nenhum, não é assim que a gente pensa? A gente olha lá no espelho e diz, não, eu sou vaidosa? Não. Sou invejosa? De jeito nenhum. Aí eu descobri, lendo Joana de Ângeles, olha o negócio da inveja, né, gente? A gente acha que inveja, né, é um determinado padrão, e olha só, a Joana de Ângeles, um dia eu estou lendo a Joana de Ângeles diz que quando eu me preocupo com o salário dos outros, muito mais alto que o meu, né, eu estou sendo invejosa. Eu digo, epa, parei de olhar o salário dos outros. Porque uma coisa que eu não quero ser invejosa, né? Então não me preocupo mais. Ó. O problema é ele e Deus. Ele que deu conta lá de Deus, né? E me deixa aqui. Não, mas não é interessante? Vocês não levaram o susto também? Eu levei o susto. Eu disse, gente, imagina. Né? Ela falou, está preocupado com o salário que ele ganha? Coisa ser invejosa. Eu disse, não me preocupo mais, né? Então, diz o Lacordaire, esbanjar a riqueza, então nós programamos, recebemos uma riqueza. E é São Luís, na seguinte, que é o item 15, que é perguntado a ele se a herança é um direito legítimo. Aí ele diz que é. É sim. Os herdeiros têm direito à herança. Agora, porque Deus estabeleceu, Deus dá, mas ele pode tirar. Mas quantos herdeiros perdem a herança? Não perdem? Não tem? A gente não conhece? Herdeiros que perderam a herança? Esbanjaram a herança? Perderam a herança? Então, o São Luís diz isso. Ele vai ficar com a herança ou não, de acordo com os desígnios de Deus, que na verdade são o quê? São a programação que ele mesmo fez, né? Aliás, no outro dia eu li uma história muito interessante. Era um espírito que a programação era a seguinte, ele ia ficar muito rico, mas em determinado momento da vida ele ia perder toda a riqueza, ia ficar pobre, sem nada. Essa era a programação dele, ele aceitou. Mas ele, na vida, quando ele está encarnado aqui, tinha uma instituição que atendia crianças órfãs e ele mantinha essa instituição, ele passou a manter a instituição. Se ele ficasse pobre, a instituição fechava. Olha que trabalho a gente dá para o plano espiritual. O plano espiritual, quando se aproximava a data dele ficar sem nada, fez uma reunião lá em cima. Fez uma reunião. E agora? Ele fica sem nada? Mas se ele ficar sem nada, a casa das crianças lá, que precisam de ajuda, vai fechar. Aquelas crianças vão ficar na rua. E aí eles decidiram o quê? Reprogramação. Não vai ficar pobre, não. Vai manter a riqueza. Então eles mudaram toda a situação dele, porque para salvar a instituição que atendia crianças órfãs, crianças pobres. Não é lindo isso, gente? A gente saber que está na mão de Deus, ele está no comando. E nós não recebemos aquilo que não merecemos. A gente só, não é? Deus não erra o endereço. Deus não erra o endereço
das provas, das dores que nós passaremos, daquilo que receberemos. Ninguém está no lugar errado. Está todo mundo no lugarzinho que Deus colocou. Agora, cabe a cada um fazer o quê? O melhor, o certo, o correto, o caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nos mostrou o caminho da correção, da honestidade, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Ele nos mostrou tudo isso. Então, nos cabe a seguir esse caminho. Então, continuando na Cordera aqui. Ele fala da prodigalidade e da avareza. A avareza, todos nós entendemos que, né, é um vício da alma mesmo e não podemos ter. E a prodigalidade? Tem gente que acha que pode, né? Recebeu a riqueza, então pode esbanjar. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Por quê? Se Deus permitiu, o outro lá usou bem a sua riqueza, não usou? Foi lá ajudar uma instituição. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem os desconfiscar em seu proveito. Quer dizer, nem a prodigalidade, aquilo que você dá sem objetivo nenhum, né? Nem a avareza. Prodigalidade não é generosidade. É frequentemente outro impacto aqui. Uma modalidade de egoísmo. Aí eu fiquei pensando, avarento a gente entende que é egoísmo porque ele só faz para ele, né? Às vezes tem avarento que é tão avarento que nem a família. Às vezes nem ele. Há muitos anos mesmo, tem mais de 20 anos, saiu uma notícia no jornal e eu fixei isso. Eu digo, gente, que coisa triste. Um casal em Petrópolis, né? Que eles andavam sempre juntinhos ali pela cidade, a cidade é pequena, e eles eram conhecidos, né? Mas eles andavam sempre meio maltrapilhos, meio não sei o quê. Tinha uma casa lá, a casa também toda meio descuidada. E aí eles pararam de passar pela cidade, as pessoas se preocuparam, já tinha mais de 2 dias, 3 dias, eles foram lá, né? A polícia foi lá, bateu e tal, abriu a porta, estavam os 2 mortos, né? Dentro de casa. Eu não lembro mais qual foi a causa. E aí, o que eles descobriram? Eles tinham uma fortuna no banco. Tinha uma fortuna no banco. Não tinha por que viver naquela situação. Então, é exatamente isso. Às vezes, a avareza é tão grande que nem para ele usa, né? Então, a gente entende que isso é egoísmo, né? Mas a prodigalidade que a pessoa sai dando, a gente acha que ele é generoso, não é isso que a gente acha? Diga, generoso, mas dá assim, sem objetivo, gasta dinheiro com tudo. Aí é egoísmo também. Aí eu fiquei pensando, bem, só se for egoísmo da vaidade, né? Pô, não é? Porque a pessoa está fazendo aquilo, ela tem um objetivo. Quer que os outros dizem, como uma pessoa é ótima, né? Ela é tão generosa, né? Aí, né? Tão generosa, mas não tem objetivo. Vai ajudar uma instituição que precisa, tantas instituições que precisam, né? Dá um fim útil. Já que ele quer dar, dá um fim útil, né? Então, o que o Lacordaire diz? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por quê? Porque nós estamos acumulando só, né, os bens da terra e agarrados a eles. Tem gente que eu acho que pensa que vai levar, né? Não é? Tem gente que pensa que vai levar, não é possível.
pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Por quê? Né? O que ele ama? Ele ama os bens dele, não é? Ele ama aqueles bens que são dele. E a gente tem que ter cuidado com isso, gente. Olha só. Eu gosto muito de livro, né? Mas eu já me eduquei, porque eu já tive que me desfazer de alguns milhares de livros, né? Que é um exercício que a gente tem, né? Não, esse livro, não. É mesmo, não sei o que, não é? Assim que a gente... E a gente apega às vezes, não é? Uma coisa que me surpreendeu uma vez, eu estava no Lar Tereza e uma senhorinha, era uma manhã de evangelização, apareceu uma senhorinha lá, e aí eu fui ver o que ela queria. E ela era a véspera de bazar do Lar Tereza, lá ainda em Ipanema. E tinha um bazar embaixo, né? Então a gente ia arrumar o bazar. E as coisas já estavam juntas ali. E aí ela falou, não, eu queria ver se eu conseguia um objeto que a minha irmã doou para cá, mas eu quero. Ela doou sem me perguntar. Aí eu falei assim, senhora, estava tudo lá já arrumadinho. Eu disse, a senhora vem aqui e veja o que é. Aí ela procurou lá e aí ela achou. Vocês sabem, recipiente de Nescafé? Era um recipiente de Nescafé, vazio. Eu disse, a senhora achou esse objeto que a senhora está procurando? Ela falou, então pode levar, senhora. E eu fiquei... Até hoje vocês veem que eu estou, né? Aqui nós nos prendemos. Qual é a lição a tirar daí? Não estou fazendo nenhum juízo da senhora, não, viu? Mas aqui eu fiquei pensando, aqui nós nos prendemos. Aqui nós nos prendemos. Não nós estamos presos ali? Criamos obstáculos para a nossa evolução. Qual o valor daquilo? E qual o valor desses bens terrenos para nós? Nos servem quando nós estamos aqui. Depois que nós formos, quais são os tesouros que nós vamos precisar? São esses? Não, esses não vão conosco. Eles só nos servem quando estamos aqui. Aí o que Lacordaire diz isso? Que esse apego, ele entende até que é, de certa forma, né, natural, porque se nós conquistamos honestamente, pelo trabalho, aquilo que temos, né, aquilo a alegria, a satisfação que nós temos é normal, é natural nosso. Mas daí a nós não nos desapegarmos dele, aí diz ele, vai uma distância grande. Por quê? Aí ele explica por quê. Esses bens não são nossos. Embora a gente diga, minha bolsa, né? Minha roupa, não são nossos. Aliás, aí diz ele, nem o nosso corpo. Nem o nosso corpo é nosso. E aí a gente, né? Não tem aquele pessoal que diz, meu corpo, minhas regras? Não, senhor, o corpo é de Deus, não é meu não, é de Deus. E as regras quem faz? As regras são de Deus. E para Deus, o que é o meu corpo? O que é o nosso corpo? É um templo de Deus, é uma morada de Deus, é um templo sagrado. Por isso que nós temos que respeitar e cuidar bem dele. Então ele alerta, nada na terra é nosso, nem nosso corpo. Tudo é de Deus. Deus nos empresta e nós temos que devolver
Ai, e devolve assim gratuitamente? Não. Deus vai nos perguntar o quê? O que fizemos? O que fizemos com aquilo que Ele nos emprestou? Então, nós somos só depositários, usufrutuários. Por um tempo, nós estamos tendo a possibilidade do usufruto. Nós podemos, né, usufruir de cada bem que Deus nos concedeu. Aliás, a gente devia, não devia? A cada coisa que a gente tem e vai usar, a gente dizer obrigada, meu Deus, né? Porque Deus, tu me deste isso. Tu me deste a minha casa, eu tenho um teto para morar. Eu tenho um salário, né, que me possibilita, né, me manter. Às vezes contando, né, gente? A maioria das pessoas conta, né? Faz conta, né? Vocês não fazem? Eu faço orçamento. Alguém disse assim, você faz? Claro, minha filha, porque o mês tem 30 dias, o meu salário tem que dar uns 30 dias. Eu tenho que fazer orçamento, né? Então tem planilha, ó. Não é? Mas que bom, né? Que bom que a gente pode também fazer a planilha, não é? Que bom a gente agradecer essas coisas pequeninas que Deus nos dá. E olha só, Deus nos dá o ar, não é isso? A água, tanta coisa, né? A natureza que a gente pode, o nosso corpo, né? Então, o Lacordaire vai nos alertando, né? Que quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, por herança, né? Quer a tenhas ganho com vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Não fica aqui? Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tendes de nos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então, aquilo que nós pudermos é o óvulo da viúva, né, gente? A ver, não é muito, não. Mas de grãozinho em grãozinho, né? A gente vai ajudando, não é? Então, aí diz aqui, né? Ele exige, Deus é o amigo celestial que emprestou a riqueza. Não querendo para si, quer dizer, para Deus, mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Então, ele quer, né, que pelo menos o supérfluo seja dado, né? Um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele. Olha como Lacordaire pisa, que é para nós, porque nós, bem, se nós não fôssemos resistentes, vamos lá, e rebeldes, nós já estaríamos lá com Jesus, não é não? Que certamente nós estávamos entre os chamados lá, né? E nós estávamos meio surdos, né? Aqueles que não queriam ouvir nem ver. Então, nós estamos aqui de novo, né? Então, um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele. Ouvidais que pela riqueza, olha só que interessante isso, eu gosto dessa parte. Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra. Olha que coisa linda. Se nós temos mais do que o nosso irmão, nós estamos aqui, somos ricos. Não sou eu, me considero riquíssima, não é? Estou com saúde,
não é? Estou com corpo, né? E olha só, saúde, hoje pela OMS, não é mais você não ter nada no corpo, não. É você se sentir em bem-estar. É um bem-estar espiritual, mental, psíquico. Você está legal? Às vezes você está doendo aqui, está bem complicado, você está fazendo tratamento e tal, mas você está legal? Bom, você está com saúde, né? Então, ele diz aqui, né? Pela riqueza, então todos aqui somos ricos, vos revestiste do caráter sagrado de ministros da caridade. Olha que coisa linda! Não é? O que nós temos, às vezes nós só temos tempo, não é isso? Nós não temos nem o óbolo da viúva, nosso óbolo é o tempo. Então, vamos lá, né? Tomar um cafezinho com a amiga que está sozinha, está precisando de companhia, né? Visitar um amiguinho que está no hospital, não é? Somos ministros da caridade na Terra. Isto quer dizer o quê? Deus conta com quem? Conosco. Como é que Deus, Jesus, os Espíritos podem ajudar a outra pessoa? Como é que é? Eles vão se materializar aqui e vão lá no hospital, vão, né, ajudar o outro. É assim? Não. Ele conta conosco. Nós somos os instrumentos dele para que ele possa agir. Então, diz, né, o caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Então, nós estamos, né? Como é que nós vamos usar a nossa riqueza com inteligência? Sendo ministro da caridade de Deus, que ele nos colocou assim. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, sereis depositários infiéis. Então, de ministro da caridade, viramos o quê? Depositários infiéis. Por quê? Ele nos deu a riqueza para que nós, para que a riqueza servisse a outros, na medida do possível. Não é? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres. Então, quando nós programamos lá, nós programamos usar bem a riqueza. Se nós os nossos bens terrenos, né? Nós programamos isso, né? Como é que nós estamos usando? Aí diz, bem, o que esqueceram? Então, que esperais? A morte, que rasga o véu sobre o que vos ocultáveis e vos força a prestar contas a Deus. Então, aquilo que está lá no céu e inferno, os espíritos relatando. Depois da morte, eles viram o mal que eles tinham feito. Tem um espírito que fala que ele ficou 3 séculos e meio na erraticidade. 3 séculos e meio, sofrimento, até que um dia, né, ele pôde programar outra encarnação dele, que ele vem como mendigo. Né? Ele vem como mendigo. E aí esses mendigos são muito interessantes, a gente pensa, né? Eles pediam não para eles pediam para os outros. Eles pediam para ajudar as mães viúvas, um pedia para ajudar as mães viúvas, né? Porque ficavam lá viúvas e depois não tinham como alimentar os filhos, né? Vamos lembrar, nessa época os homens eram os provedores. Então morriam, a mulher ficava ali sem nada. Então ele saía pedindo para ajudar os outros. Nunca pediram, todos eles, né, relatam, nunca pediram para eles. Pediram para os outros, né? Tem um que ele relatam, né, quando apresentam o espírito, que na morte dele, a cidade inteira, vamos lembrar que naquele, né, século XIX as cidades eram menores, né? A cidade inteira vai ao enterro dele.
porque ele era considerado pela cidade um benfeitor, né? Um benfeitor daqueles pobres, daqueles que não tinham nada, né? Então, diz ele, né? Aí ele faz outro alerta. Olha que interessante. Ele diz, às vezes, a gente esconde a avareza sob justificativa muito louvável. Então, eu estou economizando 1 centavo porque para deixar para os meus filhos, não é? Para deixar como herança para os meus herdeiros aqui. Então, eu estou economizando para ajudar a vida deles no futuro. Aí diz ele, ó, louvável, não é louvável? É louvável, mas precisa deixar tudo. Não é? Não dá para tirar o supérfluo, não dá para tirar um pouquinho para, né, levar os outros, ajudar aquele que precisa, não é? Uma instituição, alguma pessoa, às vezes na nossa família, né, gente? Na nossa família, às vezes. Kardec fala isso no Evangelho, né, em outro momento. Quando ele fala daquele banquete que Jesus manda chamar os estropiados, ele disse assim, não precisa ser os estropiados da rua, não. Porque a gente nem os conhece, não sabe como a índole que está ali. Mas tem sempre um estropiado dentro da sua família. Não tem família. Ou tem família que não tem estropiado. Existe? Sempre tem. O lá mais precisado, não tem? E aí você chama, né, aquele para fazer parte do... Né? Você pode ajudar. Então ele continua, né? Há um homem que muito haja trabalhado, aí ele chama atenção, então ele chama isso de egoísmo, né? A gente só quer para os seus, então ele alerta, olha, tudo bem que você, né, é uma causa justa, mas olha só, não quer dizer que você vai deixar só para ele, pode ajudar o outro, né? Não faça aí, é uma lição. Aí ele tem um ponto interessante. O que esse pai ensina ao filho se ele está ali só retendo? O que ele ensina ao filho? Egoísmo. Egoísmo. O filho vai aprender o quê? Egoísmo. Na hora, né, que ele herdar, ele também, ó, não ajuda ninguém, não é? Então, ele chama atenção para isso. Na verdade, o pai está fazendo mal também porque está fortalecendo o egoísmo do seu. Aí ele diz, há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvir-lhes dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. É verdade. Pois bem, pratica a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que aquele que, nascido na mudança, ignora as rudes fadigas do trabalho. E aí ele chama atenção. O fato dele ter ganho com o trabalho, ele a seguir, ele vai dizer, né, que muitas vezes essa pessoa diz, eu não vou ajudar ninguém, não. E aí, quando alguém pede ajuda, diz, vai fazer o que eu fiz, trabalhei. Tudo bem. Né? Mas se a pessoa, naquela hora, está precisando de ajuda, nos cabe ajudar. Né? E aí ele diz, é o orgulho, isso é o orgulho. Né? Faça o que eu fiz, diz o Lacordaire. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que ele conseguiu acumular. Ele não vê que foi uma benesse, uma bênção de Deus. Ele conseguiu porque estava ali, né? Deus ofereceu a ele. Ele acha que pertence a ele. É mérito dele. Aliás, vocês não conhecem pessoas que dizem isso para a gente? Aí, né, a gente às vezes diz, graças a Deus, né, meu filho? Ele diz que Deus não tem nada com isso, não. Vocês nunca ouviram isso? Eu já. Deus não tem nada com isso, não. Fui eu. Né? Mas tem muita gente que trabalha e não fica rico, não tem? Vocês não conhecem? Ué. Tem gente que trabalha e não fica rico, não tem? Vocês não conhecem? Tem muita gente que trabalha e não fica rico, não tem? Vocês não conhecem? Ué. Tem gente que trabalha e não fica rico, não tem? Vocês não conhecem? Ué. Tem gente que trabalha e não fica rico, não tem? Vocês não conhecem?
que é a maioria das pessoas no mundo, não é? Somos nós, não somos? Ficamos ricos de outras coisas também, né? E somos ricos porque temos o que precisamos. Agora, a riqueza grande, não. Então, só recebe aquele que está dentro da programação, né? Aí diz ele, né? O orgulho é o orgulho que põe sobre ele essa venda. Ele não consegue ver. É ele que lhe tapa os ouvidos. Apesar de, olha o que ele diz, apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, que ele conseguiu, né? Não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. É verdade, não é verdade? Quantos que dormem ricos e acordam pobres? Não é? Quantos? Aí, o desapego, aí ele vai dizer, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não só em seu próprio benefício, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Qual é a vida futura? Nós como espíritos. Em perdê-los sem murmurar, perder a riqueza sem revolta, né? Caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jó não tinha nada, né? Dizei como ele, Senhor, tu nos havia dado e nos tiraste. Faça-se a tua vontade. O que na terra é muito difícil, né, gente? Muito difícil. É preciso ter, né, uma grande força da fé, né? Na fé, precisa ter fé para ter resignação diante disso. Porque, em geral, quando uma dorzinha nos bate, nos chega, o que a gente vê as pessoas dizerem? Ué, por que Deus faz isso comigo? O que eu fiz de mal para Deus fazer isso comigo? Não é assim que vocês nunca ouviram isso? Então, imagina, a pessoa tinha tudo, né? E além, não só tudo, além do tudo, né? Porque nós também temos tudo, mas o nosso tudo é meio limitado. Graças a Deus. Né? Mas é aquele que ele não sabe nem... o Renato Prieto, que numa peça, ele falando sobre reencarnação, o Renato Prieto vocês conhecem, né? Um ator que faz peças de espíritas. E ele contando, aí numa peça, ele diz assim, tem gente que está guardando dinheiro para as próximas encarnações. Porque se imaginar, seja pródigo, jogasse dinheiro pela janela, acho que não acabava, né? Aí todo mundo no teatro ri, né? Porque realmente, né? Esse é o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele Deus, né? Que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou, né? Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, Deus coloca sempre uma consolação. Ponderai sobretudo, tem um ditado popular, né? Fecha uma porta, abre uma janela, né? Assim. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que a da terra, que os da terra. E essa ideia vos ajudará a vos desprender dos bens terrenos, que é exatamente, né, o tesouro que nós temos que acumular, o tesouro dos céus, né? Aí ele resume no final, né?
assim, resumirei o que expus, porque é longa a comunicação, vocês viram, né? Sabei contentar-vos com pouco. E agradecer, né, gente? Agradecer o que temos. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza, nem o salário dos outros, viu? Porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. É verdade. Tem gente, às vezes, que não tem absolutamente nada, não é? E você perguntar, é feliz. Uma coisa que me impressionava eram os jornalistas quando entrevistavam o Chico Xavier. Eu acho que por causa da condição física já do Chico, né, meio debilzinho, frágil, né, eles achavam que ele devia ser infeliz, né? Na cabeça deles, né? Como dizia a Raquel de Queiroz, eles ainda não viveram, né? São jovens, ainda não tiveram falta de vida. A Raquel de Queiroz falava isso. E é exatamente isso. Aí eles perguntavam, toda entrevista no final da vida do Chico era assim, a última pergunta era, o senhor é feliz? Que coisa, gente! Aí ele dizia muito, sou muito feliz. Né? Então, é isso que o Lacordaire está fazendo aqui. Não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasse contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire. Tem um ditado, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso é de Vitor Hugo, essa frase, gente. Descobri que é de Vitor Hugo. Né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. E ficou, né? Que é exatamente isso. Agradeçamos e acumulemos os tesouros do céu. Quais são os tesouros do céu? São os nossos bons sentimentos, né? As virtudes. As virtudes. Né? Então, que Jesus resumiu no amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Bom domingo, boa semana. E que nós possamos fazer o exercício, né? De desprender até do potinho de Nescafé. Então, agora a gente vai passar para a segunda parte da reunião, passe. E aí a gente vai levar o nosso pensamento, fechar nossos olhos, agradecer por tudo que recebemos até agora nessa reunião e pedir que estejamos conectados com essa energia, com os bons espíritos que aqui estão, para que possamos, ao entrar na sala de paz, estarmos em harmonia e recebermos tudo aquilo que necessitamos. Agradecemos por mais um dia, por mais um domingo. Tenhamos todos uma ótima semana.